Depois de Daniel Alves, o São Paulo confirmou a contratação de Juan Fran. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te explicar quanto os dois juntos vão ganhar em salários e como o tricolor tentará sair da crise para evitar novos atrasos de pagamentos salariais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e quero usar o vídeo de hoje para explicar com detalhes quais serão os salários de Daniel Alves e Juan Fran, novos reforços são paulinos, e em que pé estão as condições financeiras do tricolor, que andou atrasando pagamentos de direitos de imagem durante quase todo o primeiro semestre. Quero começar o vídeo explicando detalhes do contrato acertado com o Juan Fran. O lateral direito de 34 anos foi oficializado como o reforço do São Paulo nesse sábado. Ele assinou o contrato por 18 meses e fica no São Paulo pelo menos até dezembro de 2020. O São Paulo não confirma, mas os vencimentos do espanhol, incluindo salários e luvas, vão ficar na casa dos R$600 mil por mês. Multiplicando esses 600 mil pelo período em que ele ficará no clube, dá para dizer que Juan Fran custará ao São Paulo R$11.700.000. Já Daniel Alves, oficializado como reforço na quinta-feira, vai custar bem mais. O São Paulo vai gastar cerca de R$1,5 milhão por mês entre salários e luvas com o lateral, que é também capitão da seleção brasileira. E aí é bom lembrar que o São Paulo garante ter pelo menos R$500 mil mensais com a ajuda de parceiros, ou seja, hoje a responsabilidade do tricolor em cima dos salários do Daniel Alves serão na casa de R$1 milhão mensais. Logo de cara, com R$1,5 milhão de Daniel Alves e mais 600 mil de Juan Fran, o São Paulo terá R$2,1 milhões por mês a mais na folha salarial com seus dois novos laterais. Isso fará com que o São Paulo salte da 7ª para a 4ª colocação no ranking de folhas salariais do futebol brasileiro. O tricolor, que gastava R$10,2 milhões até o mês de julho com comissão técnica e elenco, passará a desembolsar R$12,3 milhões a partir do mês de agosto com a chegada dos dois laterais. Isso fará com que o São Paulo só fique atrás do Cruzeiro com R$15 milhões por mês, do Palmeiras com R$18 milhões por mês e do Flamengo, que com as chegadas dos novos reforços terá uma folha salarial de R$20 milhões mensais. A grande pergunta que o São Paulino e o torcedor de qualquer outro time deve estar se fazendo agora é: como o São Paulo fará para manter seus salários em dia, levando em consideração que quando tinha uma folha mais baixa, não conseguia. O São Paulo atrasou recorrentemente o pagamento de direitos de imagem para vários de seus atletas durante todo o primeiro semestre. A garantia do São Paulo é de que Daniel Alves trará enormes receitas, pelo menos é uma perspectiva da diretoria financeira junto à diretoria de marketing. E a primeira grande prova de que o Daniel Alves será capaz disso poderá ser observada na terça-feira, quando o lateral direito da seleção brasileira será apresentado no Morumbi. A expectativa é de pelo menos 70 mil pessoas, com direito à cobrança de ingresso a R$5, e a ideia é de que algumas milhares de camisas serão comercializadas, para que o tricolor comece a faturar com o novo lateral. O grande ponto é que o São Paulo passa por dificuldades financeiras pela sua incapacidade de atrair novas receitas. Tudo tem funcionado muito mal no São Paulo. Sócio-torcedor, bilheteria, vendas de camisas, todas essas receitas caíram na comparação com outros anos. A venda de jogadores também parece bem distante daquela planejada. Em janeiro, o São Paulo aprovou, junto ao seu Conselho Deliberativo, a necessidade de faturar R$120 milhões com vendas de atletas para não fechar no vermelho. Até agora, o São Paulo tem pouco mais de R$63 milhões. Isso se deve a R$25 milhões da ida de Militão do Porto para o Real Madrid, a R$21 milhões da venda de Rodrigo Caio para o Flamengo, a R$8,6 milhões graças à ida de Prato para o River Plate. O River tem duas prestações de €1 milhão cada para pagar nessa temporada. Inclusive, há um atraso no pagamento do time argentino e o São Paulo até cogita levar o caso à FIFA. Tem mais R$7,6 milhões da venda do zagueiro Tuta, que nem chegou a estrear pelo time profissional, e R$1,2 milhão do empréstimo de Trellis para o Internacional. Ou seja, dá para dizer que o São Paulo precisa, daqui até o fim do ano, de mais R$60 milhões com vendas de atletas para cumprir aquilo que havia sido combinado. Mas os problemas não param por aí. O São Paulo de 2019 já gastou muito mais do que havia sido planejado com reforços. A estimativa era de algo na casa dos R$50 milhões.
Mas com Pato, Hernanes, Pablo, Tietê e Companhia Limitada, já são 90 milhões de investimento em reforços. Para piorar, dentro de campo, nada tem funcionado bem. O São Paulo caiu nas primeiras fases da Libertadores da América e da Copa do Brasil, deixando um rombo de 35 milhões de reais. É que, na Libertadores, a estimativa era de que o São Paulo chegasse pelo menos até as quartas de final. Como caiu ainda na pré-Libertadores, ficou um déficit de 30 milhões de reais entre o que foi orçado e o que de fato foi realizado. Na Copa do Brasil, a estimativa também era de chegar às quartas, mas o time caiu logo no primeiro mata-mata das oitavas, deixando mais um buraco de 5 milhões de reais. É por causa de todas essas circunstâncias que o São Paulo, desde outubro do ano passado, já precisou de 105 milhões de reais em bancos. Foram 16 contratos diferentes. Eu tive acesso a esses contratos que me foram passados por uma pessoa do Conselho Deliberativo do São Paulo. Só para que tudo fique bem claro, desses 105 milhões de reais obtidos pelo São Paulo, 15 milhões já foram devolvidos. Restam, porém, outros 90 milhões que não são todos em empréstimos. Há nessa conta, por exemplo, cheque especial, antecipação de recebíveis, financiamentos, além, obviamente, dos próprios empréstimos que mostram a condição financeira precária do tricolor. Diante de tudo isso, dá para dizer que o São Paulo conseguirá pagar os salários de Daniel Alves, Juanfran e dos demais jogadores em dia? Para mim, a resposta só será sim se o São Paulo conseguir vender alguns jogadores daqui até dezembro. O primeiro deles, o Arboleda. O São Paulo reza todo dia para que o equatoriano receba uma boa proposta. A ideia do tricolor era vendê-lo por algo na casa dos 8 milhões de euros. Não acho que o mercado vá fazer uma proposta desse tamanho. Até agora, inclusive, nem chegou nada oficial. Outra situação extremamente importante que envolve o São Paulo está ligada a David Neres. Até gravei um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu conto detalhes da oferta feita pelo Manchester United para a contratação do atacante. O São Paulo torce muito para que o Ajax negocie o atleta, porque tem direito a 23% do valor de uma futura venda e estima ser capaz de faturar algo na casa dos 50 milhões de reais, que cairiam como uma luva diante da dificuldade em captar dinheiro que o São Paulo vem encontrando nos últimos anos. As apostas em Daniel Alves e Juanfran certamente farão São Paulo mais forte dentro de campo e quem sabe até um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro desse ano. Mas o tricolor vai passar enormes apertos financeiros para manter as contas em dia. Bom, eram essas as informações que eu queria passar para você. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. E eu quero muito que você use o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito dos reforços, a respeito das contas do São Paulo e de como você vê toda essa história. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!